O Tite convocou a seleção responsável por trazer o Hexa dessa vez para o Brasil. E o Daniel Alves polarizou as opiniões tanto quanto Lula e Bolsonaro. E Lula, por sua vez, começou a nomear a equipe de transição. É isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Mas já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Eu confesso para vocês que eu não estou acompanhando tanto a seleção brasileira. Primeiro porque eu acho o Tite um mala do caramba. Segundo porque preocupado com o que o PT pode fazer com o país, o futebol, que é uma paixão para mim, acaba ficando em segundo plano. Pelo menos o meu Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas o ponto é que o Daniel Alves separou opiniões do Twitter. Para quem acompanhou um pouquinho no dia de ontem, ou as pessoas adoraram a convocação dele, ou ficaram completamente ensandecidas porque ele não deveria ter sido convocado. Eu sinceramente queria entender o que levou a essa divisão. Se você puder dar a tua opinião sobre o Dani Alves lá embaixo nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Inclusive porque no bolão eu coloquei o Brasil como campeão e o Neymar como artilheiro. Afinal de contas, se alguém pode unir o Brasil, é o Neymar com o Hexa, vamos concordar, né? Mas, por sua vez, Luiz Inácio Lula da Silva começou ali, através do Geraldo Alckmin, a nomear os responsáveis pela equipe de transição. Para quem não sabe, é aquela responsável pela transição entre o governo atual e o futuro governo, no caso, entre o governo Bolsonaro e o futuro governo Luiz Inácio Lula da Silva, que eu não consigo falar isso sem ficar com certa repulsa, assim, com certa raiva. Eu peço desculpas a você por conta disso, mas os sentimentos acabam aflorando. Só que quando a gente começa a olhar para a transição, para a equipe de transição, a gente já começa a ter um norte do que vai ser a gestão Lula, do que vai ser efetivamente o governo desse sujeito. E aí eu tomei nota de alguns nomes e eu vou começar aqui do final para o começo, porque o principal está no começo e eu vou deixar ele para o fim para segurar você assistindo o vídeo. Afinal de contas é importante para o meu canal e até porque é o nome que causa para mim mais repulsa, é o nome que eu vejo e eu falo, cara, não dá, velho, não dá. Aí não tem condição. Bom, o primeiro nome, você sabe que o grande responsável é o Geraldo Alckmin. Ele está coordenando a transição, isso não é segredo para ninguém, já gravei sobre o assunto, está acontecendo desde a semana passada. Mas, embaixo dele, ele nomeou ninguém menos que a Gleisi Hoffmann, aquela que, em tese, teria sido citada na lista do Odebrecht como amante. A Gleisi, a Narizinho, dispensa predicados enquanto sua atuação lastimável como deputada, ela que foi reeleita mais uma vez, é figura de primeira hora de confiança do Lula e uma petista de carteirinha, uma figura que consegue carregar em si todos os adjetivos pejorativos que o Partido dos Trabalhadores tem. Ela está na equipe de transição. Seguindo ela, ninguém menos que Aloísio Mercadante, uma figura conhecida aqui no estado de São Paulo. Foi senador no ano de 2011 e 2012, foi ministro de Ciência e Tecnologia de Dilma Rousseff e depois foi ministro da Educação. O Mercadante, que inclusive tentou comprar o silêncio de Delcídio do Amaral. Lembra daqueles áudios do Delcídio que vazaram? Vou colocar o link para vocês aqui embaixo para vocês poderem dar uma olhadinha em quem é o Mercadante e refrescar a sua memória. Ele que inclusive já comandou a Casa Civil na gestão Dilma Rousseff e foi mencionado como envolvido em tráfico de influência e obstrução da justiça. Esse é o cara que o Lula nomeou para participar da transição. Já vai dando o tom da ficha corrida da galera, porque ali no PT a gente não analisa currículo, a gente analisa ficha corrida mesmo. E você joga assim no chão, vai longe. O Mercadante tem predicado nos conceitos petistas para estar dentro da transição. E aí, uma figura que eu já mencionei para você, inclusive como cotado para ser ministeriável de Luiz Inácio Lula da Silva, no vídeo que eu gravei na semana passada, o link está aqui em cima, o Wellington Dias, ele que já foi governador do Piauí, já foi senador do Piauí, foi reeleito senador pelo Piauí e ele foi nomeado para a transição. O Wellington Dias, que é apontado como membro, como partícipe, como parte de um esquema de corrupção na educação do Piauí de 50 milhões de reais, meu amigo. Esse é o cara que está na transição, então isso já dá nota de que ele vai estar na alta cúpula do governo Lula. Afinal de contas, como são diminutos os cargos na transição, as pessoas que são nomeadas são pessoas da mais alta confiança do presidente eleito, são pessoas de primeira hora que vão participar diretamente da tomada de decisão do país no próximo ano. Então a gente já vê um cenário de Gleisi, Wellington Dias e Aloísio Mercadante. O cenário é catastrófico, mas ele piora, porque Luiz Inácio Lula da Silva nomeou ninguém menos que Guilherme Boulos, o invasor de terras de São Paulo, o líder do MTST, o cara que nunca trabalhou na vida, que agora vai exercer o primeiro mandato, que não tem experiência política, não tem experiência legislativa, cujo único predicado dele, a única experiência que ele tem é justamente invadir terras para roubar a propriedade alheia. Esse cara
vai fazer parte da transição do Lula. E isso já mostra, inclusive, o fortalecimento do invasor como pré-candidato a prefeito da nossa cidade de São Paulo. Ele que foi derrotado em 2020, provavelmente vem fortalecido pela gestão petista para disputar a eleição, como já mencionado em outras matérias. Inclusive, o próprio Fernando Haddad, no discurso de derrota no segundo turno da eleição, já disse, fazendo referência à votação que ele teve na cidade de São Paulo, que o Lula foi vitorioso na cidade de São Paulo. Isso favoreceria demais o Boulos. Já falou para o Boulos ir se preparando, disputar e ganhar a prefeitura de São Paulo. A nossa cidade está sob risco com isso. E vendo uma figura tão abjeta, tão repugnante, um Lula versão 1989, como Guilherme Boulos, indo fazer parte da transição, isso já mostra que a esquerda saiu muito fortalecida e já dá o tom do que vai acontecer na gestão do PT. Vale dizer que, inclusive, o Lula mal ganhou a eleição e o MST já aumentou o número de invasões de terra. Até antes da eleição eles estavam quietinhos, estavam lá deles, sabiam que o coro ia cantar. Agora que o Lula ganhou a eleição, eles sabem que a farra foi liberada e passaram a invadir mais terra, como eles mesmos já tinham dito que fariam. Inclusive até mencionaram, ventilaram a hipótese absurda, abjeta de pegar os vândalos, os terroristas do MST e botar para desbloquear a rodovia por conta dos protestos bolsonaristas em razão do resultado da eleição. É lamentável esse tipo de postura. A gente vê que o governo Lula, apesar do discurso dele de falar que ia tentar unificar o país, toda aquela braboseira que ninguém acredita, fica evidente que ele vai governar para a esquerda, com a esquerda e pela esquerda. Isso é extremamente perigoso e vale dizer, inclusive, que a cúpula do PT está pressionando o Lula, que naturalmente faz parte da cúpula e que naturalmente vai aceitar, para que ninguém menos que Fernando Haddad seja nomeado ministro da Fazenda. Um sujeito, já gravei falando para vocês, que teve como tese o modelo econômico soviético, endeusando aquilo como se fosse algo correto para o Ministério da Fazenda do país. Se a situação está ruim hoje, pode ter certeza que com esse cara no Ministério da Fazenda vai ficar 1000 vezes pior. Um sujeito que não entende nada de política, não entende nada de economia, foi triplamente derrotado, perdeu para prefeito, perdeu para presidente, perdeu para governador. Um sujeito que a cidade de São Paulo mostrou que repugnou, que repudiou a gestão dele enquanto prefeito da cidade, perdeu inclusive para brancos e nulos. Mas eu não sei por que raios tem uma alta confiança dentro da cúpula do PT. Eu não sei por que raios o PT acha que o Haddad é um grande cara e eles querem nomear o sujeito no Ministério da Fazenda, a pasta mais importante do país, em detrimento ao próprio Henrique Meirelles, que aparentemente vai ficar escanteado para que o PT nomeie esse sujeito. É uma situação assim caótica, é uma situação triste, deplorável. A picanha de petistas realmente vai ser uma metáfora, afinal de contas, com o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, você pode ter certeza que até o papel higiênico vai faltar no supermercado. Esse sujeito não tem atributo ético, de conhecimento acadêmico, moral, nenhum para chefiar nada. Ele não consegue chefiar um parquinho de criança, quanto mais o Ministério da Fazenda. É triste que isso esteja acontecendo, é nosso dever ficar vigilante, principalmente divulgar o que está acontecendo e fazer a oposição mais forte que esse país já viu. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.